Você está feliz nesta manhã? Eu também estou muito feliz, né, por essa oportunidade de estar na casa do Senhor, para bem dizer o nome dEle, né? A gente já louvou, agora nós vamos para a palavra, amém? Pode tomar assento. Quero cumprimentar todos os irmãos, cumprimentar os irmãos que estão pelas redes sociais. Que bom estar na casa do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, meu querido, no livro de Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 8. Aleluia. Aleluia. Do 26 ao 30, nós vamos ler, amém? Todos com as Bíblias abertas aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que amam, todos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o livro de Romanos, ele é intenso. E é como já foi falado, é um livro de instruções. E o apóstolo Paulo, só para a gente fazer uma introdução, ele coloca aqui, e principalmente, mais para frente, ele vem falando assim que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer para o irmão que está do teu lado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vivemos, irmãos, sempre na expectativa de sermos bem-sucedidos, com planos na família, com os planos do trabalho, os planos ministeriais. E muitas vezes nós ficamos frustrados. Não é assim, irmãos? Por aquilo que praticamente era uma vitória e às vezes se torna numa derrota. Em que sentido que eu falo? Muitas vezes nós colocamos expectativas no homem, no governo, na política. Às vezes, irmão, nós colocamos expectativas naquilo que às vezes é prometido, né? E eu tenho exemplos disso. Porque às vezes o homem fala, promete alguma coisa, e aquilo que parecia tão pertinho da sua vitória, não acontece. Aí acontece o que com você? Você se frustra, você se entristece. Tem um rapaz que trabalhou comigo, lá vai eu de novo, né? Trabalhou comigo e ele veio de outro setor. Só para a gente entender, irmãos, ele veio de outro setor e ele era sequelado, ele tinha um problema, ele era PCD. Então não servia lá, mandou para nós. Ah, irmão. Então a gente, irmãos, ali explicou para ele, né, o trabalho, ele foi aprendendo. E a promessa para ele era de ele ter, de um tempo depois que ele aprendesse, ele ter um valorzinho a mais.
É o que todos esperamos, né, irmão? Você está numa empresa, você tem lá os graus lá de que você vai subindo ali na empresa, e ele aguardou isso, e ele se empenhou. Ele aprendeu, e ele, irmão, aprendeu e se destacou. E aí passou um mês, 2 meses, passou meses, irmãos, e nada de chover na horta dele, nada de grana. Então, irmãos, ele ficou chateado com isso daí. E todo dia, irmãos, quando ele chegava, o setor ficava pesado. Por quê? Ele chegava, porque ele estava trabalhando bem, não aconteceu dele receber. O ambiente começou a ficar pesado. Por quê? Ele começou a murmurar. Ele começou a dizer, mas não é possível, ela não veio, e não vem aí o aumento que eu tanto esperava. E entra problema na casa, dificuldade no relacionamento, filhos, problema de enfermidade, ele tinha problema de coluna, e começa a entrar uma série de coisas, irmãos, e ele esperando algo a mais. Enfim, irmãos, aquilo que parecia, né, não aconteceu. Então ele ficou frustrado. Assim é nossas vidas, querido. Nós esperamos algo na vida, através de homens, e aí nós ficamos frustrados. Amém? Só para dar uma outra, ilustrar, nós tivemos aqui, né, o encontro das torcidas, o culto das torcidas. Você quer ver mais coisas, irmãos, aí, principalmente para os homens, né? Está torcendo lá para o seu time, e o seu time, todo mundo falando, a mídia falando, é aquele alvoroço. Mas chega na hora do vamos ver, né? Em vez de aquele rojão, é aquele traque, né? Chega no final, frustra todo mundo, irmãos, frustra. E é interessante que eu não sou muito de ir em estádio. Mas há 2, 3 anos atrás, a Carol me encheu, irmão. Vamos, pai. Eu gostava de jogar bola, irmão, mas assistir jogo em estádio eu não sou muito, não. E eu fui com a Carol. O jogo era o Palmeiras e Botafogo. Olha só, irmãos. Olha só o que aconteceu. Se o Palmeiras ganhasse, né? Se o Palmeiras ganhasse, passava o Botafogo, né? E nós íamos caminhando. E aí você sai daqui para ir lá no Parque Antártica, lá naqueles lados, lá da água Barra Funda, né? E chegou lá, irmãos, aquele alvoroço, né, a torcida gritando, e você entra naquele clima, não pode xingar, irmão, mas ali você está ali, né? E o que acontece? Toma um gol. Falei, não é possível, que pé frio danado que é esse, né? E aí está indo, o jogo está indo, aí gol, aí a torcida comemora, aquele alvoroço, aí VAR, vai para o VAR, cancela o gol, pênalti para o Palmeiras. Vai lá o jogador do Palmeiras lá, o Veiga, perde o pênalti. Falei, não é possível. Não é possível. Perdeu o jogo, irmão. Perdeu o jogo, não é possível. E aí você vem embora o quê? Frustrado. Né? As coisas da vida, irmãos. E nós somos assim. Nós somos cheios de altos e baixos. Né? Você tem aí os seus relacionamentos com o esposo, com a sua esposa. E nem sempre, irmãos, é um negócio reto, é um gráfico, é sempre cheio de curva, irmão. Parece a Estrada de Santos lá, cheio de curva, cheio de problema. Mas é assim, irmãos. Nós somos assim. Então, o que acontece, irmãos? A palavra do Senhor diz lá, em Romanos 8:37, que diz assim. Isso aí só foi para ilustrar. Por quê? Porque quando você está em Cristo, você é mais que vencedor. Ou então, você quando entra em campo, irmãos, ou você entra na luta, você já é vencedor. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Olha o que diz a palavra do Senhor. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Oh, glória! E esse é o título de hoje, irmãos. Vida vitoriosa no Espírito. Esse aí, irmão, não vai te frustrar, não. Esse daí não vai. Jesus não vai te frustrar.
o Espírito Santo não vai te frustrar. Amém? Glória a Deus. Vida vitoriosa no Espírito. E o texto, irmãos, que nós lemos, ele começa assim, ó. Do mesmo modo, no versículo 26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Ah, irmão. Hoje não, já faz algum tempo. É como geral mesmo, ter os coach, né? Coach, que vai falar de autoajuda, livros de autoajuda, então, nem se fala, são vários, né? Por quê? Porque esses livros de autoajuda ajudam você, fala que você pode, que você é forte. Mas a palavra de Deus, ela fala totalmente ao contrário. Ela fala que nós somos fracos. Vou ler de novo, versículo 26, parte A. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Irmãos, nós somos fracos. Nós somos fracos. Fracos, irmãos, fisicamente. Vira e mexe aí, irmãos, a gente está tendo uma gripe, tendo doenças aí mais leves, mas outros têm doenças mais difíceis de lidar. Quando não é com a gente, é sempre com o familiar. Então, fisicamente, nós somos frágeis, somos fracos. Nós somos, irmãos, fracos. Emocionalmente. Por quê, irmãos? Às vezes isso, um monte de coisas que acontecem nas nossas vidas, atinge o nosso emocional. São relacionamentos que não vão bem, são situações que acontecem no trabalho. Então, emocionalmente nós somos afetados. E mostra nesses dias, quando a gente tem essas crises aí emocionais, mostra como a gente é frágil, é fraco. E o que dizer, irmãos, então? Somos fracos também, irmãos, espiritualmente. Por quê? Se a gente for entender, irmãos, as coisas que estão acontecendo hoje, porque antigamente era falado da TV, né? Inclusive, tinha até um versículo que falava, olha, não coloque coisas ruins, mas, lá em Salmo 103, se eu não me engano, não coloque coisas ruins ou más diante dos seus olhos, ou seja, falando, irmãos, da TV. Ou seja, né, aquela época era o Drácula, né, que consumia a sua vida. E hoje o celular, o que é então? O que é o celular, irmãos? Você acorda com ele, parece que já faz parte do seu corpo. Você não fica sem ele mais. Não é verdade? Não é assim? Você já acorda com a criança do lado, irmãos. Parece que falta alguma coisa. É impressionante. Mas irmãos, e o que acontece nisso? Você, às vezes, perde muito tempo nisso, não é que não é para ver, irmãos. Celular é muito importante. Mas é para você ter um tempo, irmãos, para ler a Bíblia. Separar um tempo para meditar na palavra, para orar, para buscar a presença de Deus. Né? Por quê? Esses dias o irmão mandou para mim uma mensagem no Facebook e no TikTok. Tem tantas coisas aí, irmão. Olha, eu não tenho nessas coisas aí, eu não tenho. Então o irmão falou para mim, aí a irmã veio em casa, né? Eu falei, ó, fala para o irmão Antônio, nem mandar no Facebook, eu não tenho, irmão. Eu tenho o YouTube e já é já é difícil, porque você começa a entrar lá, né, você vai ver alguma coisa, nossa, parece 1000. Aí você começa, quando você vê, 1 hora passou, irmão. É assim, vídeo, imagina você ter Facebook, TikTok da vida, misericórdia, irmão. Então, irmãos, isso fragiliza, enfraquece o quê? O nosso espírito. Não enfraquece? Porque quando você está ali firme na presença de Deus, está orando, está buscando, você se fortalece. Mas quando você tira o seu tempo só para ver essas coisas, irmãos, você vai se enfraquecendo. Então, irmãos, o versículo de Coríntios, capítulo 12 de Coríntios, versículo 10, dá uma olhada só, irmãos. Como a gente
Olha lá que o Paulo fala, o apóstolo Paulo, olha lá. Ó. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Por que, irmãos, a gente é tão frágil assim? E o apóstolo Paulo, ele vem comentando em Filipenses 4,13, diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor, olha lá, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Vamos completar aqui, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Ou seja, é tudo, irmão, na presença de Deus. Porque quando você está nele, você está forte. Quando eu estou fraco, o apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Amém? Então, irmãos, esse livro de autoajuda aí, que você, eu sou fortão, não, irmãos. Não. O cristão entende que ele é forte no Senhor. É como foi falado quando ele fala sobre a videira verdadeira, que aqueles que estão ligados nele, né, vai estar forte. Ou seja, sem mim, nada podeis fazer. Por quê? Estamos ligados na videira, que é Cristo Jesus. Amém? Aleluia. E ele continua, irmãos, falando aqui, ó. Porque não sabemos pedir. Já pensou, irmãos, se a gente, tudo que nós pedíssemos para Deus, Ele dava para nós? O que seria da gente? Que nem o gênio da lâmpada, né? Eu quero, aí sai aquele, né? Eu quero isso, né? O mineiro lá, eu quero um queijo, um queijo para ele. Não, irmãos, Deus não é assim. Deus, irmãos, Ele é tremendo, por quê? Porque a gente às vezes pede cobra, pede pedra. E o Espírito Santo vai e corrige as nossas orações. E chega para o Pai. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós não sabemos pedir. E isso é uma oração que Jesus faz. Olha, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Amém? Então, ele nos ensina a pedir. Mas o Espírito Santo, irmãos, aquilo que você pede, muitas vezes, presta atenção, muitas vezes, irmãos, você fala assim, mas Senhor, eu estou pedindo há tanto tempo. Às vezes, irmão, não é a hora de você receber. Não é hora, porque Ele sabe, e Ele vai te dar o que é melhor. Aquilo que você pede, Ele vai te dar infinitamente melhor para você. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza, irmãos. Eu um dia, só para ilustrar, eu fui migrado para uma outra empresa, fazendo o mesmo trabalho. Nessa nova empresa, a gente ficou sem o carro, porque tinha que guardar o carro. Então, irmãos, eu tinha vendido o carro para quê? Para ajudar a pagar a casa. Então, foi um momento lá para 2010, faz pouquinho tempo, 2010. Aí, irmãos, eu orava, falei, Senhor, prepara um carrinho para mim. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe o que você precisa. E ficar sem carro, irmãos, para você se locomover com criança, os meninos estavam adolescentes, mas sempre precisava levar para algum lugar, às vezes ficava doente, tinha que levar. Então você precisa, é um bem que você precisa hoje. Não tem como. Então, eu orava para o Senhor, falou, Senhor, prepara, ainda falava o nome do carro, fala, prepara um Siena, Senhor. Prepara um Siena. E isso aí, indo embora, irmão, eu sem carro. E aí em 2015, irmãos, para 2016, eu passei numa loja, estava vindo lá da Inhamelo, passei numa loja, e isso estava orando, irmão, já há uns 3 anos. Passei numa loja, entrei numa loja lá, irmãos, da Localiza, como se fosse hoje, irmão. Entrei lá, e
o vendedor começou a mostrar uns carros lá que nada agradou, irmão, nada. Aí ele me deu um cartãozinho e falou, seu Álvaro, se entrar alguma coisa, eu vou te ligar. Eu falei, perfeitamente, beleza. Irmãos, isso foi uma terça-feira, se eu não me engano. Na quinta-feira ele me liga, seu Álvaro, chegou um carro aqui que você não vai acreditar. Eu falei, que carro que é? É um Siena. Eu falei, eita glória, é mesmo, irmão? Olha, só vou mandar lavar, você vem dar uma olhada nele. Olha o detalhe, irmãos. Eu sem nenhum dinheiro, sabe o que é sem nada? Quando é para ser, irmão, Peguei o busão aqui, atravessei em Amela, aí até ela lá na Amela, localiza, fui lá, fui no sábado ainda. Tinha que trabalhar, então não dava para ir. Fui no sábado. Cheguei lá, olhei o carro, mas sabe quando você olha o carro e enche o coração? Falei, meu Deus. Irmão, eu tinha visto vários carros, nada, irmão, porque passava tudo batido. Mas quando eu olhei aquele carro, quando eu entrei naquele carro, o coração encheu. Falei, meu Deus, né? E agora? Como que eu vou pagar isso? Aí eu falou, seu Álvaro, fica tranquilo, duro, irmão, duro. Fica tranquilo como que eu estou duro? Aí eu falei assim para ele. Aí ele me levou lá onde faz lá os carnê, lá, é uma agência bancária, na verdade, lá dentro. Aí estou lá. Ele falou, não, aí a mulher veio falar comigo, não, é tranquilo, você pode dar 10 mil entrada. Duro. O carro, irmão, custava 29 mil. Estava no preço da época mesmo. O carro custava 29 mil. Aí, irmãos, sem dinheiro, a mulher fala 10 mil, eu falo, mas como que é isso aí? Você faz no crédito. Você faz 1.000 por mês, né? E eu te faço um carnezinho. Fácil, né? A gente fala assim, meu Deus, pagando escola, pagando casa, pagando tudo. Fácil, irmão, tranquilo. Só Deus mesmo, irmão. E eu cheguei lá, irmãos, e deu certo. E não é que deu certo, irmão. Eu paguei aquilo lá, era para pagar em, se eu não me engano, 24, eu paguei a metade. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E Ele sabe o que você precisa. Então, às vezes, irmãos, você está orando, pedindo algo para o Senhor, e Ele está lá trabalhando. Porque, às vezes, irmão, você pede coisas que vai te tirar da presença dEle, e Ele não vai te dar. Ele vai trabalhar na tua vida primeiro, para depois você receber. Sabe por quê? Porque se você receber antes, você vai se lambuzar, vai sair da igreja. Irmãos, isso é verdade, isso é uma verdade, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, peça, mas se não vier rápido, entenda o trabalhar de Deus na sua vida, amém? E Ele continua, irmãos, Ele continua aqui, ó. E Ele intercede por nós, Quem intercede, irmãos? O Espírito Santo. Nós temos 2 intercessores, irmãos. 2 intercessores. Está aqui, ó. Primeiro, Jesus. No versículo 34 do capítulo 8 de Romanos, olha o que está escrito. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou, aleluia, e dentre os mortos, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então, Ele intercede por nós, irmãos. Ou seja, tudo que Ele passou aqui, que a palavra de Deus, quando Ele estava aqui, a palavra diz que existe só um batismo, existe só um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Mas Ele agora está à direita do Pai e intercede pelos santos. Ele intercede por mim e por você. Então, naqueles momentos difíceis, irmãos, Ele está intercedendo por nós, amém? E outro que intercede, que está aqui com a gente, o Espírito Santo. Aleluia! E Ele intercede de 3 maneiras, irmãos. Ele intercede sobremaneira. Aí é uma outra versão, não é essa versão, que está no 26 mesmo. Ó. Eu vou ler para vocês. Na versão
Almeida atualizada. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede por mim e por você de uma maneira intensa. Intensa, irmãos. Ele intercede por nós com gemidos. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer gemido? Ele refere-se a um lamento profundo ou uma expressão de dor. E isso não se mede, o que está falando na palavra? Não se mede com palavras. É Ele com Deus, é o Espírito Santo com Deus, com o Pai, com o Senhor Jesus. E a expressão, ela é um sentimento de expressão de dor, sofrimento ou angústia. E é uma forma de comunicação com Deus, onde as pessoas expressam suas emoções mais íntimas e buscam consolo em momentos difíceis. Nós temos dificuldades, irmãos? O crente está imune? Irmãos, o crente fica desempregado. O crente fica com enfermidade, sabia? O crente, às vezes, até toma bala perdida. Então, irmãos, nós padecemos dificuldades aqui. O próprio Senhor Jesus disse, olha, daqui você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vai vencer. Então, nós sofremos dificuldades, momentos difíceis na vida. E quando você está nesse momento de dificuldade, que às vezes falta até o chão para você, irmãos, você vai orar, e o Espírito Santo, ele vai interceder por você. Amém? Você pode dar um glória a Deus, irmão? Aleluia! E ele intercede por mim e por você, eficazmente, porque ele sabe o que nós precisamos. Versículo 27, o B, olha lá. E aquele que sonda os corações, ele sonda os corações, amém? É o que conhece o meu e o seu coração. Aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia! Ele intercede por você eficazmente. Amém? 2 intercessores, Jesus à direita do Pai e o Espírito Santo que está com a gente aqui. Ah, irmão, se não fosse Ele, estaríamos fritos, literalmente, como diz lá no Salmo, se não for o Senhor, né, os homens teriam comido a nossa carne, ou seja, é as dificuldades que nós temos, amém? Em primeiro, então, irmãos, em segundo lugar, ele tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera em nosso favor. 28, versículo 28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Em outra versão, deixa eu ver se eu tenho outra versão aqui. Outra versão que fala, todos foram chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Está aqui, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Amém? Seu propósito. Irmãos, às vezes nós passamos por tanta dificuldade, que aí você fala assim, mas se eu amo a Deus, por que eu passo por tudo isso? Né? E muitas vezes Deus nem explica para você. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Certa feita, irmãos, a gente teve uma reunião. E o Satanás estava lá. E Deus falou para Satanás, viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que foge do mal. Viste ele? Também Satanás falou para Deus, você dá tudo para ele. Você dá tudo para ele.
Deus, irmãos, o Satanás, ele pode tentar você, mas ele não pode te provar. A provação só vem de Deus, mas Deus autorizou ele. Vai lá. E aí, irmãos, Deus autorizou. E aí tocou na vida de Jó, irmãos. Então, quando você fala lá, tem um ditado aí, tenha paciência de Jó. Irmão, não fala isso não, porque, olha, é difícil. Jó passou por uma dificuldade tremenda. E Deus foi lá, o Satanás foi lá, tocou na vida de Jó. Então Jó ia e mexeu, irmãos, em todas as áreas da vida dele. Jó era rico, irmãos. Jó era piedoso. Jó ajudava os pobres. Jó ajudava, irmãos, aqueles que tinham dificuldade. E aí, de repente, ele perguntava isso. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim? Eu amo a Deus e estou passando por isso? De repente você está se perguntando. Alguém que está na internet pode estar se perguntando. Estou com dificuldade no meu casamento. Estou desempregado. Olha lá, estou com um irmão enfermo. Então, irmão, são tantas coisas. E assim aconteceu na vida de Jó. Ele perdeu tudo, irmão, tudo. O gado morreu. A casa caiu em cima dos filhos, morreu todos os filhos. Chegou um tempo que a mulher falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Falou para ele. Perdeu o apoio da companheira dele, da esposa dele. Cuidado, hein, irmã. Pediu, irmãos. Pediu apoio. Perdeu o apoio da esposa. E ainda para ficar legal, ele tinha ali só um companheiro dele, que era um caquinho de telha para coçar ali as feridas, irmãos. Porque Satanás foi de novo e feriu ele com uma enfermidade muito grave. Então, irmãos, ele só tinha o caquinho de telha e mais ninguém. Aí, irmãos, vêm os amigos, consolar ele. E ao invés de consolar ele, o que eles fizeram? Apontaram para ele. Você está em pecado? O que você está fazendo para Deus te castigar tanto? E Jó, irmãos, era inocente. Jó era inocente, irmãos. Amava a Deus. Fazia, irmãos, sacrifícios para os filhos, no sentido para perdoar pecados, sacrifícios para Deus. E ele estava passando por tudo isso. Chegou uma hora, irmãos, que ele bradou. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim reinará sobre a terra. Aleluia! E aí, irmãos, ele começa a questionar Deus. Falou, Senhor, por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que não secou lá os peitos lá, para que não tenha mais leite, e eu morresse ali? E começou a questionar, irmãos, pedindo a morte. Olha a dificuldade de Jó. Ele estava pedindo a morte. E Deus, irmãos, na sua intensa misericórdia, Deus se revela a ele, num redemoinho, e começa a fazer perguntas retóricas para ele, perguntas impossíveis de ser respondido. Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Aonde você estava, Jó? Quando eu estendi os céus e coloquei as estrelas, e cada estrela eu dei um nome para elas. Onde você estava, Jó? Que eu falei para o mar, até aqui, não vai avançar. E foi falando para Jó, e foi falando para Jó. Irmãos, quando ele termina, Jó, irmãos, ele fala, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Irmãos, ele se abominou no pó e na cinza. E pediu perdão. E quando aqueles amigos lá, entre aspas, falou para os amigos dele, você vai lá e vai fazer um sacrifício. E quando ele fez o sacrifício, Deus falou para Jó, ora pelos seus amigos. E quando Jó orava pelos amigos, Deus restituiu ele o dobro de tudo, restaurou o casamento dele, curou ele, restaurou o casamento dele.
Deu filhos, dobro de filhos, todos lindos, maravilhosos. Todos. 140 anos a mais, irmãos. Agora, né? Tiozão com mais 140 anos, agora vai. Irmãos, coisa linda, irmãos. 140 anos. E ainda abençoou a geração. Falou de geração em geração. Amém? De geração em geração. Você vai dar um glória a Deus, irmãos. Esse é seu Deus. Por mais que você fale assim, eu amo a Deus, estou passando por essa dificuldade, irmão. Calma. Calma. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida. Tenha calma. Amém? Glória a Deus. Não é porque nós amamos a Deus que não vamos passar por dificuldades. Irmãos, eu passei por uma dificuldade muito grande na vida. Muitos aqui já sabem, mas é um testemunho que eu gostaria até de contar novamente. Por quê? Para entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Ele diz assim: estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar os que amam, ou seja, aqueles que amam a Deus. Irmãos, eu estava aqui no ministério. Eu não sei se eu e a irmã já era diácono, não sei se era diácono ou era presbítero já. E aí, irmãos, eu fui passar uma indisposição abdominal e fui no médico. E chega lá, irmãos, fui umas 3 vezes. Eu falei, agora eu vou lá, fui aqui no Bartira umas 3 vezes. Quem conhece aqui a região, conhece o Bartira. E quem é enfermeiro, enfermeira, sabe que eu vou falar. E quando eu chego lá no Hospital Brasil, eu fui fazer alguns exames. Todos os exames de imagem. Não deu nada. Porque o médico ainda quis ajudar o médico, né, inteligente. Falou, doutor, deve ser uma pedrinha no rim. Ele falou, não é não. Não é não. Pode ir lá, por quê? O médico conhece, irmão. Quando ele bateu na minha barriga, ele já viu que tinha alguma coisa. Inclusive era um japa ainda. Era um japa. E aí, irmãos, todos os exames de imagem eu fiz. Eu só não tinha feito um, que era o raio-x. Falou, vai lá e faz esse raio-x aí. Eu estou desconfiado desse negócio ainda aí, mas vai lá. Faz o raio-x. Porque exame de sangue também não tinha dado nada. Fui fazer o raio-x. Quando eu fiquei esperando, quando o médico me chamou, ele já me levou numa salinha separada. Eu falei, rapaz, aqui tem coisa aqui. Ó, se eu ficar aqui, porque deu um negocinho aqui, mas fica tranquilo, viu? Só o seu intestino, o seu estômago está furado. Fica tranquilo, tá? Eu vou chamar o cirurgião. Irmão, as pernas tremeu. Irmão, olha, quando você recebe, que é só Deus mesmo, quando você recebe um diagnóstico médico, irmãos, não é fácil. Eu passei por isso. Eu passei por isso. O cirurgião veio, Dr. Marcos, e começou a listar, a irmã sabe disso. Ele começou a listar, você vai precisar fazer uma cirurgia. Não, doutor, e se tomar um remedinho, não vai? Não, cirurgia. Você vai para a UTI. E começou a listar, você vai ter isso. Irmãos, tudo que ele listou eu tive. Tudo, irmãos. Foi uma prova muito grande. E a igreja orando. Pastor Nelson orando. Inclusive no dia que eu fui fazer a cirurgia, estava lá minha esposa, porque o médico fala, parece que ia acontecer, né, o pior. Porque estava lá os filhos, a esposa, para dar uma força. Pastor Nelson estava lá, homem de Deus. E eu saí, irmãos. Quando eu saí, você sai dopadão, né? Aí vai para o quarto, lá para a UTI. Não sentindo nada. Você estava dopado, sentindo nada, irmãos. Aí eu vou lá naquela cama de UTI. Você não dorme, porque não tem como dormir. Um geme de um lado, outro geme. E aí eu ia gemer ainda, irmão. Eu ia passar dificuldade lá. Aí, irmãos, tudo o que aconteceu. Quando eu acordei no outro dia, quando eu estava, né, a barriga cortada, um corte na barriga enorme. De um lado, a bolsa de colostomia. Quem é enfermeiro sabe o que é. Fui falar com o médico. E do outro lado, dreno, irmão, para tirar a sujeira. 3 drenos.
Eu fui falar com o médico, passou naquelas visitas normais, falou, não, seu Álvaro, nós tiramos só 40 centímetros do seu intestino. Fica tranquilo. Fica tranquilo, irmão. Irmão, 2 anos, irmão. 2 anos. Aí você pode se perguntar. Você pode se perguntar com essa palavra aqui. Olha lá. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar os que amam. Ou, na outra versão, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus. Aí você pode se perguntar, mas como assim, se eu amo o Senhor e estou num negócio desse aqui? Irmão. É assim. É assim que acontece. Nós temos a irmã Sandra, que passou também por uma dificuldade. E nós passamos por dificuldades, irmãos. Só que nós temos que entender. Olha a diferença, irmão, do ímpio com o cristão. O ímpio não tem isso, irmãos. Não tem. Mas quando você está nessa dificuldade, você está ali, como eu passei, você está, imagine o que Jó passou, irmãos, todas as áreas da vida dele. Mas, irmãos, tem uma coisa, Deus estava com ele. Deus estava comigo naquela UTI. Todas as vezes, irmãos, que ali eu buscava a presença de Deus, irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo, oh glória, Ele estava comigo ali, irmãos. Ele estava comigo. Eu passei, irmãos. Assim também, se você tem alguém, ou passou por uma dificuldade, você sabe o que eu estou falando. Quando Jesus está no barco, irmão, você passa. Você vai ter suas dificuldades, as tempestades, elas vêm. Mas você vai passar. Você vai chegar do outro lado. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Fala para o seu irmão. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você vai passar. Glória a Deus. Para Ele. Você vai chegar do outro lado. Amém? E aí, meus irmãos, para finalizar, no versículo 29 e 30. Versículos 29 e 30, para a gente finalizar. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também, os predestinou. Predestinou. Eu até coloquei aqui, ó. Refere-se a uma doutrina de que Deus, em sua sabedoria, já determinou o destino eterno. Diga para o seu irmão, você é um predestinado. Você é um predestinado. Então, olha lá, ó. O que também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre irmãos. E no 30, diz assim, versículo 30, para a gente finalizar. E os que predestinou, esses também chamou. Ah, irmão, chamado. Não é o chamado aí, é quando você tem o chamado. Porque muitas vezes a gente fala assim, rapidamente, a gente fala assim, aí eu me converti. Eu me converti. Não, irmãos, você não se converteu nada. Se Deus não chamar você, irmãos, é Deus que chama. É Deus que chama você. Porque a gente costuma falar assim, né? Olha, eu quando estava mas eu me converti. Não, é errado falar isso. A gente, irmãos, pela misericórdia dEle, Ele nos chamou. Nos chamou para ter esta vitória. É errado dizer que nós nos convertemos na verdade, porque Deus nos chamou. Se cada um de vocês, irmãos, vocês que já são do Senhor, viesse dar um testemunho de conversão aqui, irmãos, que coisa linda cada um, em todos os particulares da sua vida. Às vezes, irmãos, na bebedice, que nem eu estava, outros nas drogas, Deus chama. Um já cansado da vida, já não quer mais saber da vida, quer se matar, Deus chama. Deus chama, irmãos. Certa feita, irmãos, um pastor e o seu filho, rapidamente. O pastor e seu filho. E eles tinham o costume de toda a tarde, no domingo,
evangelizar. Então eles saíam para evangelizar ali. Só que teve um domingo, irmãos, que choveu. E o pai dele falou, não, filho, não, choveu e fazia frio. E o pai dele falou, não, filho, pastor, não vamos hoje não, que está frio. Mas pai, e aquelas pessoas que precisam de Deus? E ficou falando para o pai, e o pai pedindo para o pai, deixa eu ir então, pai. Aí o pai deixou ele ir. E aí ele começou, irmãos, distribuir os folhetinhos, poucas pessoas, né? Estava frio, estava chovendo, mas ele conseguiu algumas pessoas e deu. E sobrou um folheto. Ele olhou, e foi numa porta lá e começou a bater, começou a tocar a campainha. E nada, e tocava a campainha e nada. E ele começou a bater na porta até que saiu uma senhora de idade. E quando ela abriu, aquele menino sorrindo, entregou o folhetinho para ela. E o folhetinho, irmãos, era a esperança em Jesus. Dizia sobre a esperança que é Jesus Cristo. Tudo bem. Ele foi embora, fez ali, fala, pai, eu distribuí. Chegou no domingo, culto. E na hora dos testemunhos, falou, alguém tem um testemunho para dar? Uma senhorinha lá no fundo, levantou a mão, ela veio, né, já de idade, com um pouco de dor nas pernas, veio, pegou o microfone e começou a falar. Falou, olha, eu perdi o meu marido. A tristeza e a solidão começou a me assolar. E eu perdi a vontade de viver. Então, irmãos, quando aqueles dias estão cinza, aquele dia estava assim, eu peguei uma corda, amarrei num caibro, coloquei a cadeira, com a corda no pescoço, porque eu não tinha mais vontade de viver. Não tinha. E quando eu fui balançar para a cadeira sair, para matar, para tirar a minha vida, a campainha tocou, a porta não parava de bater. E quando eu vi, irmãos, quando eu abri a porta, era um anjo de Deus, uma criança, de 9 a 10, de 11 anos mais ou menos, sorrindo. E quando ele começou a falar, o dia e a hora que eles foram, o pastor, que era o pai, já começou a chorar. Ele começou a chorar. Eu ia tirar minha vida, mas aquele menino me deu um folheto, aquilo encheu meu coração, e eu fui tocado, e eu estou aqui para dar esse testemunho tremendo, porque Deus é tremendo. Eu ia tirar minha vida, mas Deus me deu a oportunidade de viver. Do jeito que o pastor estava, o menino estava ali, na primeira fileira, ele chorou com o filho copiosamente, porque o filho foi e entregou o folheto. Deus que nos chama, irmãos, nas horas mais difíceis, porque às vezes, irmãos, nós queremos enfiar a goela abaixo. Calma, ore, peça para Deus direção, que no momento certo, eu creio, irmãos, no momento certo, aquela bênção que está lá na tua casa, vai sentar do teu lado, vai dar glória a Deus, vai levantar a mão, e vai glorificar o Senhor, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Ele é que faz isso, nós não podemos nada, mas Ele pode, amém? Aplauda o Senhor Jesus, irmãos, Ele pode, aleluia, aleluia, glória a Deus. E para finalizar, aquele que predestinou também chamou, e os que chamou, justificou. Você é justificado. Fala para o irmão que está do teu lado, você é justificado. Você é justificado, irmãos. Eu e você, irmãos, nós não merecemos nada. Nada. Mas Deus, Ele nos deu a graça. Ele bebeu o cálice amargo, ali no Getsemane, por mim e por você. E naquela cruz Ele bradou, está consumado, telestai, está pago, a dívida foi pago,
Não foi pago com dinheiro, não foi pago com ouro, não foi pago com prata, foi pelo sangue, com o sangue que Ele pagou, irmãos, e você está aqui hoje, irmãos, porque Ele pagou Ele pagou a sua dívida, e você está quitado, você está justificado. Glorifique o nome do Senhor, aplauda Ele, irmãos, glória a Deus, aleluia, aleluia. E tudo isso ainda, irmãos, Ele glorificou. Aquele que Ele justificou, Ele glorificou. E um dia, irmãos, nós vamos estar com Ele. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. E nós vamos estar com o Pai. Todos os dias, nas nossas vidas, louvando e adorando Ele. E foi por isso que você foi criado. É para adorar o Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus.